Olá, meus amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia. Com a bênção de nosso Deus e Pai, iniciamos mais este momento de oração, de meditação na Palavra de Deus. Iniciamos também mais um dia. Este é mais um dia que o Senhor, na sua santa misericórdia, nos concede para que possamos experimentar o seu poder, para que possamos começar também uma nova vida, não é? E para você também, de repente você está aí hoje, não é, precisando recomeçar, fez coisas que não devia, tomou decisões erradas, precipitadas, né? Tomou atitudes que não deviam ser tomadas e está aí sofrendo as consequências, não é? Está aí sofrendo por causa de decisões erradas na sua vida, mas olha, a misericórdia do nosso Deus é poderosa, ela é infinita. E se você recorrer a Ele hoje, Ele pode reverter esse quadro, viu? Nós, como seres humanos, falhamos muitas vezes, mas glória a Deus, nós temos um Deus e não somente Deus, um Pai a quem nós podemos recorrer e Ele vai nos ajudar, tá bem? Antes da gente continuar, por favor, já deixa o like para o canal, aperte o joinha, também inscreva-se em nosso canal. Se você ainda não é inscrito, também ative o sininho das notificações para você poder ser avisado pelo YouTube quando lançarmos um vídeo novo. E se você quiser, aproveite o espaço dos comentários logo abaixo para escrever nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e nós vamos orar por todas elas, tá bom? Você se lembra da história bíblica de Jonas, o profeta Jonas, aquele homem usado por Deus, que era um homem de Deus, era um profeta de Deus, mas em certo momento de sua vida ele desobedeceu a Deus e uma maldição muito grande se levantou na vida dele, a ponto de, estou resumindo a história, né, dele ser lançado no mar, ser engolido por um grande peixe, não baleia, baleia não é peixe, baleia é mamífero, tá bom? É um peixe grande que engoliu Jonas e o levou para o fundo do mar. E ali Jonas ficou, né? 3 dias ali no ventre daquele peixe, né? Estava morrendo, ia acabar morrendo se alguma coisa não acontecesse. Primeira coisa que nós vemos aqui, por que Jonas entrou nesse fundo de poço, né? Fundo de mar, na verdade, né? Por que aconteceu isso com Jonas? Porque Deus quis? Porque Deus quis puni-lo por alguma coisa? Porque Deus estava com raiva dele? Não. Jonas entrou nessa situação por culpa dele mesmo. E é o que acontece com todos nós, gente. Às vezes a pessoa, ela acha uma desculpa, né, para jogar a culpa em Deus, né? Não, foi Deus que não quis, foi Deus que está me testando, Deus que está me provando. Poxa, então não é Deus, porque Deus não precisa provar ninguém. Ele sabe o que você vai aguentar ou não é verdade? Senão não seria onisciente, senão não saberia de todas as coisas, mas ele sabe de tudo, né? Então, para que ele vai provar alguma coisa que ele já sabe que vai acontecer, já sabe que você vai aguentar ou não? Então, nada disso não. O que acontece conosco é que muitas vezes nós, por atitudes precipitadas, nós não pensamos direito, né? Nós não pensamos o suficiente e muitas vezes nós nem buscamos a Deus antes de tomar uma decisão. Sabe, muitas pessoas quebram a cara, se dão mal na vida, por quê? Porque querem fazer algo, mas não buscam em oração, né? Não esperam diante de Deus, né? Para ter uma confirmação no coração antes de fazer aquela coisa. Muitas vezes você pensa em fazer algo, mas se você buscar a Deus, muitas vezes Deus vai dizer para você, espera um pouco, não é hora, não faça isso, né? E quando você ouve a Deus, você obedece e tudo fica bem. Mas quando você é precipitado, quando você não busca a Deus, quer fazer as coisas do seu próprio jeito, você enfia-se em enrascadas. É isso que acontece. Eu vejo muito acontecer isso com casais, por exemplo, né? Às vezes o jovem, né, quer namorar e nem busca a Deus, já bate o olho, não é essa que eu quero, e já começa a se envolver, quando vê, vira um mar de sofrimento, porque não era aquela pessoa, mas a pessoa tomou atitude precipitada, né? Às vezes é a moça vê o rapaz, nossa, esse que eu quero, e quando vê, sofre, pena na mão dele, né? Em vez de buscar em Deus, observar primeiro, né? Porque quando você observa a pessoa, você vê os frutos dela. Ora, se os frutos que ela produz, se o comportamento dela, o modo de falar, o modo de agir, o modo que se comporta em casa, né, for ruim, você cai fora, porque é rolo para a tua vida, né?
Agora, se for o oposto, tudo bem, aí até pode ser, mas tem que buscar em Deus. Mas muitas pessoas, por não buscarem em Deus, o que acontece? Elas se estrepam. Tem pessoas que mal acabou de sair de um relacionamento, mas mal acabou mesmo, é coisa de 1 mês, 2 meses, já entra em outro. Não espera nem se reconstituir, porque tem pessoas que saem tão quebradas de um relacionamento e não aprendem. Não aprendem. Não vou dizer que são burras, mas eu vou dizer que são bem teimosas, né? Vamos dizer assim, né? Já estão se envolvendo com outras pessoas e vai se envolvendo e vai, não ora a Deus, não busca, não espera, né? E aí vem o sofrimento, filho, vem o sofrimento. E Deus sofre também com isso, por quê? Porque Deus, como pai, não quer ver os seus filhos sofrendo. Você pensa que Deus se agrada de você sofrer? Não, não é como nós, né? Nós que temos filhos, quando os nossos filhos fazem burrada, nós sabemos que a culpa é deles. Mas mesmo assim, nós sofremos até certo ponto porque são nossos filhos, né? E nós não colocamos filhos nessa terra para sofrer. Eles vão ter as experiências deles, vão até aprender com os erros deles, como é normal da vida. Mas que a gente, como pai, não quer ver filho sofrer, a gente não quer. Imagina Deus, não é verdade? Então Jonas estava assim. Por culpa dele mesmo, por desobedecer a Deus, ele estava naquela situação. E aquele peixe ter engolido a Jonas, de certo modo, ainda foi um ato de misericórdia de Deus. Porque se Jonas tivesse caído no mar e não tivesse tido peixe para engoli-lo, ele ia morrer afogado ali a pouquinho, né? Mas o peixe ainda estava segurando a barra de Jonas aí, né? E muitas vezes acontece com mães que têm filhos que são presos, né? Às vezes o filho está nas drogas, no tráfico, fazendo porcaria, a polícia vai e prende. A mãe entra em desespero, entra em parafuso. Ah, por que Deus deixou prender o meu filho? Por que Deus deixou prender meu filho? Aí eu vou responder para você. É porque se Deus não deixasse prender o teu filho ia estar debaixo da terra, ia estar morto. Talvez aí num tiroteio com a polícia ia estar até paralítico. Ah, mulher, pelo amor de Deus, entenda isso, Deus nunca é o culpado de nada. Deus ainda evita na sua santa misericórdia muito sofrimento para a gente, entendeu? Então aprenda a olhar as coisas por este ângulo, não é? Então Jonas foi o culpado de estar naquela situação e Deus ainda estava dando um tempo para ele. Só que o que aconteceu com Jonas? Em determinado momento, talvez ali no final do oxigênio que havia ali no ventre do peixe, Jonas então ele faz um clamor a Deus. E é o que você vai poder fazer agora, daqui a pouquinho, quando nós formos orar. Veja, Deus não está com raiva de você, não está bravo com você, Ele te ama e quer te dar uma nova oportunidade. Se você fizer como Jonas, um clamor sincero a Deus, Ele vai te ouvir. Gente, não tem o que Deus não perdoa, não tem o que Deus não perdoa, não tem o que Deus não concede para a gente quando a gente se achega a Ele com sinceridade, com humildade, com confiança e com consciência também, né? Porque, gente, na maioria das vezes somos nós que erramos, né? Na maioria das vezes somos nós que erramos. Não estou dizendo que Deus erra, Deus não erra nunca. O ruim da história sempre é a gente, nunca é Deus. Lógico, né? Não precisa ser inteligente, nem inteligente para entender isso, né? O ruim da história sempre é a gente. Deus é perfeito. É que às vezes a gente sofre mesmo por ataque dos outros, né? Então não é culpa nossa, tem pessoas que nos apunhalam, tem pessoas que nos traem, né? Tem pessoas que fazem o mal pra gente de graça. Às vezes a gente nem conhece a pessoa e a pessoa tem raiva da gente, tem ódio da gente e tenta nos fazer mal. Então, nem sempre a culpa é nossa nesse sentido, tá? Só que as nossas atitudes, né, elas terão que ser respondidas por nós, né? Aquilo que plantamos, devemos colher. Só que quando nós então apelamos para o Senhor, como Jonas fez, tudo pode mudar. Olha o que aconteceu. Lá no fundo do mar, no ventre do peixe, talvez nos últimos momentos ali, antes de acabar o oxigênio, diz a Bíblia o seguinte, olha a referência bíblica, vai aparecer no canto do seu vídeo aí, tá? Jonas capítulo 2, versículo 1 diz assim: Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: Na minha angústia, clamei ao Senhor. Ele faz um clamor, gente, aquela oração do profundo da alma. E ele me respondeu, diz Jonas, do ventre do abismo, lá no fundo do mar, né? Gritei, e tu me ouviste a voz. Então, olha que interessante aqui, o Jonas começa a fazer uma oração, né?
de coração. Ele reconhece o erro dele, ele reconhece que Deus permitiu aquilo ainda para preservar a vida dele, não para castigá-lo, mas para preservá-lo, né? Porque é assim, viu, gente? Olha, o mal não provém de Deus. Nunca pense essa tolice, tá? O mal nunca provém de Deus. Ah, mas pastor, na Bíblia tem um pedaço que fala que ele cria o mal, que ele faz o mal. Não, filho, você não entendeu. Sim, está escrito isso, mas não é no sentido que o mal tem origem em Deus. Não, é no sentido de que Deus permite o mal. Claro que Deus permite o mal. Se o sujeito é cabeçudo, quer fazer burrada, que colhe a burrada que fez. Deus permite, Deus não vai interferir nisso daí, né? Deus até interfere de modo misericordioso, né? Não deixando que o mal pior ou maior aconteça, né? Para dar tempo da pessoa cabeçuda se arrepender, né? Agora, no caso de Jonas, mesma coisa, né? Não foi Deus que fez aquele mal. Deus permitiu aquela situação para que desse tempo de Jonas se arrepender. E é o que ele estava fazendo agora. Então ele começa a clamar, olha, do fundo do poço eu clamo a Deus e o Senhor me ouviu. E ele começa a falar com Deus então. E no final da oração de Jonas, olha que interessante o que ele diz. É Jonas capítulo 2, versículo de número 9. Ele fala assim, ó, mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, o que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Quer dizer, Jonas um pouquinho antes até, né, ele fala que quando desfalecia a minha alma, por isso que estava quase morto ali, né? Humanamente falando, não havia saída para Jonas. Entretanto, quando uma pessoa ora com confiança, com fidelidade, com humildade, do fundo do seu coração, tudo se reverte, viu? O impossível acontece. Então eu não sei se você está como Jonas, no fundo do poço hoje, em depressão, tristeza, problema financeiro, problema familiar, problema sentimental, está até pensando em tirar a própria vida, está até pensando em fazer uma besteira, está até desanimado de tudo. Gente, tem reverso isso, se você clamar ao Senhor, como faremos daqui a pouquinho, como Jonas fez. Só que ele fala duas coisas aqui, ó, oferecerei sacrifícios. Isso, de um modo simbólico para a gente, significa o seguinte: muitas vezes sair do fundo do poço requer sacrifício, requer esforço, requer decisão firme da nossa parte, sabe? Não fica aí aceitando tudo, não. Faça o teu sacrifício, resista ao pecado, resista ao erro, resista à tentação, sabe? É sacrifício isso. Faz o sacrifício de você não ficar nessa cama aí cheio de depressão. Levanta a cabeça. Às vezes é um sacrifício para a gente fazer isso, porque dói demais, né? Mas levanta a cabeça, começa a orar a Deus, começa a fazer o teu sacrifício. E mais, Jonas fala, o que eu votei, pagarei. Jonas era um profeta, ele tinha feito um voto de servir a Deus. Então, ele está dizendo, Senhor, me perdoe, eu quebrei o meu voto, mas eu vou restaurar aquilo que eu votei, eu vou pagar. Eu vou voltar a fazer o que o Senhor me mandou. Gente, quantas vezes você aí disse para o Senhor que o amava, que jamais deixaria dele, que o serviria, que faria tudo o que ele pedisse e de repente você deixou o seu voto para trás, né? Está na hora de você pedir perdão a Deus, se for o caso. Nem todo mundo está nessa situação, claro, né? Mas se tiver, peça perdão. E se não tiver também, por algum motivo, você se esfriou, você se desanimou, é hora de clamar a Deus para que Deus possa reverter a sua situação. E porque Jonas orou com sinceridade, olha o que diz a Bíblia, versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, quer dizer, Deus deu uma ordem para o peixe, e este vomitou Jonas na terra. Imagina, nas profundezas do oceano, Deus então dá uma ordem para aquele grande peixe, o peixe ouve, obedece, começa a subir e vomita o Jonas na praia. E o Jonas então vai fazer o que Deus mandou. Tudo recomeçou. Por quê? Porque Jonas clamou ao Senhor. Não tinha mais nada que pudesse ser feito humanamente falando, mas espiritualmente tinha o clamor de fé de Jonas. E você, não quer fazer um clamor comigo agora para Deus mudar a tua vida, para Deus mudar a tua história, para Deus mudar o teu destino, né? De repente o diabo colocou na tua cabeça que o teu destino é sofrer. Não, filho. O teu destino é vencer por Deus, né? Tu acredita nisso. Vamos clamar a Deus para Ele reverter a situação, tá bem? Quer colocar um copo com água aí? Coloque e vamos falar com o nosso Deus e Pai. Santo Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há. Deus que ouviu
A súplica de Jonas, o profeta, também é o mesmo Deus que nos ouve aqui agora. Até mesmo porque, Pai, nós oramos a Ti em nome do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse que quando fizéssemos isso, ou seja, que quando orássemos a Ti em nome dele mesmo, do Senhor Jesus, o Senhor nos ouviria e nos responderia e nos daria aquilo que pedíssemos. Pai, eu peço a Ti agora em favor dessa pessoa que ora comigo. Meu Pai, transforma a vida dessa pessoa, Senhor. Essa vida que está uma derrota, essa vida que está um mar de espinhos, um mar de sofrimento. Transforma isso num oásis, Pai. Transforma a vida dessa pessoa realmente num paraíso. Eu sei que isso não é da noite para o dia, mas eu sei que o Senhor pode começar a fazer agora na vida dessa pessoa essa transformação acontecer. Meu Pai amado, vira essa situação, vira esse cativeiro, Pai. Meu Deus, te peço em nome do Senhor Jesus, liberta essa pessoa dessa angústia, dessa depressão. Meu Deus, faz acontecer uma transformação de vida agora, Pai. Dá vitória para essa pessoa, meu Senhor. Essa pessoa que está clamando a Ti porque não tem mais o que fazer. Não tem mais a quem pedir socorro, já pediu a todos e ninguém foi capaz de ajudá-la. Mas o Senhor, Pai, é o Deus do impossível. O ser humano pode ser limitado, mas o Senhor é o Deus do impossível. Então, meu Pai, ouve a oração que essa pessoa te faz agora. Aliás, Senhor, mais do que uma oração, um clamor que essa pessoa te faz. Meu Pai, escuta o clamor que essa pessoa te faz. Transforma essa situação, meu Pai, estende a Tua mão para fazer um milagre na vida dessa pessoa, na alma dela, na mente dela, no corpo dela. Liberta, meu Pai, essa pessoa das doenças, das enfermidades, da fraqueza. Liberta a mente dessa pessoa, Pai, que está acorrentada por pensamentos ruins, pensamentos de morte, pensamentos de doença, pensamento de tristeza. Meu Pai, essa pessoa que está magoada, faz uma faxina, Pai, na vida dessa pessoa, que o fogo do Espírito Santo consuma, queime, destrua todo esse lixo que está causando esse mal para essa pessoa, Pai. Deixa essa pessoa nova, restaurada em nome do Senhor Jesus. Também te peço, meu Deus, transforma a vida financeira, a vida profissional, Pai. Essa pessoa que tem capacidade, ela tem estudo, ela tem tino comercial, Pai, ela tem jeito para esse negócio, mas alguma coisa está amarrando esse negócio. Meu Deus, que a mão do Senhor se estenda, que o Teu poder quebra essa corrente de impedimento, a inveja que há em cima dessa pessoa seja tirada, Pai. Todo mal causado pela inveja seja tirado, que a mão do Senhor se estenda e faça um milagre também nessa vida financeira, nessa família. Meu Pai, essa pessoa que está com problema na justiça, seja para ela o advogado e o juiz, seja essa pessoa vitoriosa nessa causa, Pai. E, meu Deus, para finalizar esta oração, esse clamor, te peço também, consagra e santifica este copo com água, coloca nele o Teu poder, Pai, para que no beber desta água, essa pessoa também, num ato de fé, possa receber o seu milagre, a sua cura, a sua bênção, a sua libertação, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, amém, e graças a Deus. Glória a Deus, meu amigo e amiga, beba da água com confiança, tá? Errou em alguma coisa, pediu perdão? Beleza, não pediu perdão? Peça agora a Deus. Se você sentir necessidade de orar mais um pouco, vai orar assim que terminar esse vídeo, não é? Mas olha, faça como Jonas, tá? Repito, não há o que Deus não possa perdoar. Você errou em alguma coisa, por atitudes erradas, parou agora, peça misericórdia, fala para o Senhor que vai recomeçar direitinho, bonitinho, como tem que ser, e tudo vai dar certo para você, como deu para Jonas também. Tá bem? Deus abençoe você, tenha um excelente dia e até o próximo vídeo.